Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas, 2 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, 14 de maio de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. Vamos a manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Vamos sim, Brasil, aos principais destaques de hoje. Começando com a União da Paraíba, mais um capítulo. Grupo Potiguar terá a posse do Hotel Tambaú, decide STJ. Folha de São Paulo. Morre Pepe Mijuca, presidente do Uruguai e símbolo para a esquerda. O Estado de São Paulo. Lula e Xi tentam mediar paz na Ucrânia, sem citar trégua, como quer Putin. Valor Econômico São Paulo. Ibovespa bate recorde e sobe 15,5% no ano. Dólar recua para menor nível em 7 meses. O Globo Rio de Janeiro. Bolsa brasileira bate recorde após trégua e inflação menor nos Estados Unidos. O Dia ao Rio de Janeiro. Extensa ficha. TH da Maré é encontrada em bunker e morto em operação. Correio Brasiliense. Uma influencer entre titretagem e desafios na CPI das Betis. Estado de Minas. Fraude no INSS. Chegou mensagem para você? 0 hora Rio Grande do Sul. Período para contestar descontos começa hoje. Diário de Pernambuco. INSS promete corrigir descontos pela inflação. Jornal do Comércio Pernambuco. INSS vai devolver valor às vítimas de descontos corrigido pela inflação. À tarde, Bahia. Campanha alerta para alta de 77% no abuso sexual de crianças. E finalizando o Diário do Nordeste no Ceará, Prefeitura de Arquirás quer remover área de duna. Valorize o jornalismo profissional e compartilhe informação de qualidade. Muito bem, aí estão as manchetes dos principais jornais do país para hoje, repetindo, uma quarta-feira, 14 de maio de 2025, mais uma vez deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, doutor Alessandro Brito, que está nos dando a honra de estar aqui hoje. Boa tarde, Dilson Bebê e nosso amigo Jonathan. Boa tarde você, que é mais importante, nosso ouvinte. Aguarde que vem aí, ó, uma carrada de boas notícias. Muito bem, são 15 horas e 5 minutos. Hoje a confiança está cada dia que passa difícil de você ter, né? A polícia, aliás, mandar um abraço aqui para o doutor Marcos Vinícius, que está nos ouvindo. Doutor Marcos, muito obrigado pela sintonia, pela preferência no horário. E muito obrigado por tirar um tempinho aí para ouvir a gente fica feliz e aí, naturalmente, a nossa responsabilidade fica cada vez maior. Como eu dizia, a Polícia Civil prende falso morador de rua que levou 250 mil em pertences de uma casa no bairro Recreio. 4 comparsas também foram presos. Isso mostra que você realmente não deve confiar. Está difícil, cada dia que passa, você confiar no seu irmão. Complicado o que está acontecendo. Aqui, ali e acolá, infelizmente. A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão e Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, prendeu 5 pessoas pelos crimes de furto, receptação e tráfico de drogas. Isso aqui em Vitória da Conquista. E hoje nós estamos recebendo o advogado tributarista, eleitoralista, o doutor Alessandro Brito, que é sempre um prazer, e a gente agradece, fica realmente muito grato, porque todas as vezes que nós o convidamos, ele gentilmente nos atende, né?
vem aqui e tal, e a gente fica feliz e agradece muito por isso. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo. O senhor faz parte dessa família. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Brasil. É extensivo aí a cada um aqui da bancada, nosso amigo Irapuã, Dilson Bebê, nosso amigo ali, o operador, Jonatas. E uma boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Mandar um alô também para minha esposa, Ana Rita, e Aquiles, que está nos escutando, e Sofia, que está aqui também me acompanhando. Muito bem. São 15 horas e 7 minutos. Dilson, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, fará uma visita de cortesia à Prefeitura de Vitória da Conquista na tarde de hoje, desta quarta-feira. O encontro está marcado para as 17 horas no gabinete da chefia do Poder Executivo Municipal, onde será recebido pela prefeita pela prefeita Sheila Lemos, do União Brasil. A visita acontece, Dilson, em meio a especulações sobre possíveis tratativas envolvendo a área de saúde, especialmente no que diz respeito ao atendimento de pacientes vindos do norte de Minas Gerais, que utilizam o serviço da rede de saúde conquistense, como o Hospital Municipal Exalmados. O hospital é referência regional e atende a uma ampla demanda, incluindo municípios pactuados com Vitória da Conquista. Não deixa de ser uma boa, né? Como é que é aquela música? Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Deixa que seja. É interessante essa conexão, né? E que isso seja já bom para a Conquista, claro, essa conexão, essa parceria com o governo mineiro, né? Já que Conquista atende sim as pessoas, aos mineiros aqui, nossos vizinhos. Então isso é muito bom para a nossa cidade, essa conexão, essa junção. Passou muito por Minas, né, Dilson? Demais. Conhece bem Montes lá a Claros, capital, Governador Valadares, até Belo Horizonte. Conheço praticamente do João Molevade, Ipatinga, Caratinga, toda essa região boa. E são polos muito bons, muito hospitaleiros, pessoal bacana pra caramba. Mas só que você esqueceu, quando você fala em Minas e tal, você lembra de quê? Eu lembro do queijo. Tá. Sempre chegava um queijo, né? Aí, doutor Alessandro. Rapaz, Direta danada. Olha que volta o rapaz deu pra... A volta que ele dá. Hein, doutor? A volta que ele dá, hein? Rapaz. Muito bem. Não é brincadeira, né, doutor? De Minas é muito bom. Sim. Eu quero também aproveitar e mandar um abraço ao meu mano querido, Biratã Sampaio. Opa, Bira. Bira, lá na UB6. E para o doutor Marcos Vinícius, nosso amigo, entendeu? Pessoa não é 10, é 1000. E todos vocês aí que estão ouvindo. Nosso amigo Gilberto tá ligado, pediu também, né? Isso. Sempre para lembrar dele. E lá no Mercadão, Jorge 40, nosso amigo Nempiru, Iscadão, que é o nosso amigo Vanderlei, Valdir Corretor de Gado e Darley do Tempero, todos ligados na melhor 87.9. Muito bem. Estamos recebendo, como eu já disse, o doutor Alessandro Brito. Doutor, a gente observa que Vitória da Conquista é algo assim incrível, né? Diferente, Vitória da Conquista. Eu, pelo menos, nasci aqui, ali na rua João Pessoa, em 1947, às 6h30 da manhã. Não espalha a idade. Mas não tem problema, ali na João Pessoa. E vejo essa terra, acompanho o crescimento, o desenvolvimento dessa terra. A gente observa que a partir de um certo ano aí, Conquista começou a crescer com muito mais rapidez. E a gente hoje, todo canto que a gente vai aqui em Conquista, no momento, a gente encontra ações do Poder Público Municipal. Mas tem coisas que preocupam a gente, especialmente quem não entende muito da área, que é questão de números, doutor. E a gente vê que Conquista, cada dia que passa, é empréstimo, mais empréstimos, empréstimos, mais empréstimos. A gente ouve outras emissoras, a gente lê em alguns blogs, outras pessoas preocupadas com isso, dizendo até que o futuro vai ser complicado. Eu perguntaria ao doutor Alessandro Brito, ele é tributarista, ele é eleitoralista, existem motivos para o conquistense ficar com essa preocupação, doutor? Fique à vontade. Boa tarde novamente, meu caro Brasil e nossos ouvintes, né, toda a bancada aqui.
Veja, o empréstimo em si, ele não é ruim, o financiamento e tal, você que tem uma empresa, você até um microempreendedor individual, se ele tiver a oportunidade de uma linha de crédito, isso aí só vem a favorecê-lo, né? Agora, vamos para o outro lado, né? Quando você fala da área empresarial, no âmbito particular, é evidente que aquele empréstimo ele se tornará em mercadoria, em aumento ele vai, como se diz, girar, vai ter um giro maior no comércio dele, se ele vende, sei lá, um exemplo, se ele fatura 300 mil no mês, com um empréstimo, com financiamento, ele pode dobrar o número de mercadorias que ele tem, consequentemente dobrar também o número de pessoal e faturar o dobro disso aí ou mais. Consequentemente, a renda dele vai aumentar. Então, e aí com o fruto dessa renda maior, ele vai fazer frente ao pagamento do empréstimo e lá adiante ele vai ter um comércio mais consolidado e tal, fruto de um financiamento, vamos dizer. Agora, na área pública, você tem que pensar mais ou menos nesse mesmo sentido. É ruim? Não é ruim. Agora, em que o que você deve observar, na verdade, em que está sendo investido isso aí? Será que está trazendo uma renda para a cidade? Será que com esse empréstimo, porque provavelmente quando se fala empréstimo em financiamento, você vai pagar com juros, né? O banco que empresta é um banco internacional, ele não está visando o bem-estar da população, não está visando o bem-estar dos munícipes, ele está visando unicamente a renda dele. Então, se ele empresta para o município de Vitória da Conquista, é que o município de Vitória da Conquista tem condição de pagar o valor principal acumulado com os juros, certo? Então, o que acontece? Em que está sendo investido esse valor? Essa é que é a grande questão, né? Então, nós temos que analisar isso aí, porque se você pega um empréstimo do montante da cifra de 3 dígitos aí ou mais, em, sei lá, os 3 que fizeram do Finisa, aproximadamente aí um foi 105 mil, outro 160 mil, ou milhões, desculpa, milhões, corrigindo, milhões. Teve um terceiro também e agora já está indo para um quarto, não é isso? Pelo que se sabe, aí me parece que esse quarto aí ultrapassa a casa dos 450 milhões. Então, em que está sendo investido esse recurso? Será que vai trazer uma maior renda para a população ou você vai só endividar o município? Aí você volta para aquela situação. Analisa como é que você pega, você é o particular, tem sua empresa. Você pega um financiamento, um recurso, e você nada agrega em soma de renda para aquela empresa. É evidente que vai chegar num colapso, um momento, né? Aquela empresa não vai aguentar fazer frente ao pagamento daquelas dívidas e, eventualmente, vai colapsar, né? Essa é a consequência natural. Então, a mesma coisa você observa. Em que está sendo investido esse recurso? Será que é para alisar as ruas? Para asfaltar? É bom, é importante, todo mundo precisa do asfalto. Mas será que com o recurso próprio, o município, a depender da sua eficiência na utilização dos recursos, não poderia fazer frente a esse asfaltamento? Então, por aí você observa vários pontos aí que poderiam ser observados e explorados. Você vai mais além, você busca lá final da década de 70, início da década de 80, no governo Raul Ferraz, nosso amigo Irapuã lembra, provavelmente. O que acontece? A população de Vitória da Conquista era 1/3 aproximadamente do que é hoje. Arrecadava muito menos, talvez 10% do que arrecada hoje. Seja, eu falo que arrecada assim, de repasses do governo federal e estadual, juntamente com a arrecadação própria. Em torno de 10%. Naquela oportunidade, Raul Ferraz construiu uma usina de asfalto que foi modernizada no último governo de Guilherme, ou no mais recente governo de Guilherme. Foi modernizada essa usina de asfalto. Né, foi construído aquele ginásio de esportes aí que para reformar a prefeitura não tem condição com recurso próprio reformar. E na época a prefeitura, o governo Raul Ferraz construiu com recurso próprio.
comprou uma frota de veículos, caçamba, caminhão, aqueles amarelão, aqueles suquitão. Até um dia desse aí rodava alguns aí. Então, Os assim, laranja? Os laranjão. Até onde for, né, velho? Então aí você observa para onde, qual é a boa gestão que está sendo feita em nosso município. Então aí você observa. Um exemplo, a gente observando como munícipe, como crítico também, crítico não falo só de criticar não, com um olhar crítico da situação. Você observa aí, pelo que se sabe, é público e notório, que para trocar as lâmpadas da cidade pelas LED, né? LEDs. Que na verdade é de segunda qualidade, essa LED que colocou não é de primeira qualidade, é bom que se saiba disso e que fique registrado. Se gastou mais de 60 milhões. Então, quer dizer, a pergunta que se faz, com esse valor, um bom gestor, a meu ver, poderia criar uma usina de produção de energia solar para o próprio município. Então, quer dizer, você ia economizar o pagamento aí da energia que você paga para a Coelba. Com essa economia, você ia trocando periodicamente, né? Não de uma vez só, em talvez 1 ano, 2 anos, você conseguiria trocar todas as lâmpadas com a própria economia que foi gerada com a instalação da usina de produção de energia solar. Você iria atender todo o setor da prefeitura com a produção de energia solar e poderia, caso venha sobrar quilowatts de produção, atender a população carente também, criar um programa programa social que visa atender essas pessoas e fornecer essa energia que estaria sendo produzida pelo próprio município. Né? Então, o que acontece? Então, são situações assim que devem ser observadas. Então, você observa, você vai pegar aí de empréstimo 400 e tantos milhões. Será que é viável? É viável. Agora, vamos ver em que você vai investir. Né? Quando o prefeito Wesley Guzmão assumiu no primeiro mandato dele, e aí eu não sei se vocês sabem, ele me convidou para tocar a assessoria jurídica da EMURC, né? A EMURC, ela estava praticamente inoperante, ela estava com dívida, inoperante e praticamente com as portas fechadas. Perfeito. E aí, é só para contextualizar e para mim chegar onde eu quero chegar, Exatamente. A ideia que eu dei para ele sobre Entendo. investimento e tal, e que poderia ser utilizado agora também, que está valendo. Sim. Então, o que acontece? Naquela oportunidade, eu falei com ele, inclusive, que o município precisaria fazer um aporte à EMURC, por via de subvenção econômica, de modo que a EMURC pudesse comprar insumos, alugar equipamentos para começar a trabalhar. E aí iria produzir renda, que para o município era bom, porque se a EMURC fechasse as portas naquele momento, todo o passivo seria de responsabilidade do município pagar. E o município ficaria sem um equipamento de extrema importância para o próprio município. Um exemplo, se o prefeito quiser asfaltar a sua rua Irapuã, provavelmente é asfaltada, mas uma rua próxima, se ele quiser asfaltar, ele liga para o presidente da EMURC, o diretor da EMURC, asfalta tal rua, ele vai asfalta. Então, quer dizer, a praticidade é muito importante você ter uma empresa desta aí do município. Né? Que dispensa Isso. Então, o que acontece? Avisei por isso e fui mais além. Eu, na época, como eu falei, que eu era procurador jurídico lá da EMURC, eu falei com o prefeito na época, então Wesley Guzmão, falei com ele, eu falei, Wesley, porque você paga milhões para a empresa a Torre, né, que recolhe o lixo da cidade. Eu falei, você tem uma oportunidade aí de comprar esses equipamentos, financiar via EMURC, ou mesmo município, e a própria EMURC fazer esse tipo de serviço, porque a coleta de lixo, ela gera milhões de renda aí para o empresário. E essa renda poderia ser revertida para o próprio município. Essa foi a ideia que eu tinha dado para ele, para ver todo o sistema necessário aí para fazer essa coleta. Eu sei que os equipamentos não são baratos, né? São equipamentos de um valor relevante, mas para o município que recebe aí em torno aí de empréstimo que
que está pretendendo fazer de mais de 400 milhões, poderia, se for o caso, fazer um investimento desse porte, porque vai gerar renda para o próprio município, entendeu? Então, essa é a consideração inicial que eu queria fazer sobre essa situação do empréstimo ou não, que é bom, não é ruim, porém, o que vai realmente restabelecer e dar base a uma boa gestão ou não é o rumo que este valor será destinado aí pela administração. Essa é a situação, meu nobre Wilson Brasil. Muito bem, e caros ouvintes. 15 horas e 22 minutos. Doutor, o orçamento anual de Vitória da Conquista passa, chega, eu acho que é 1 bi e 800 milhões. Eu não sei o certo, mas possivelmente está nessa casa aí. Tá entre Beirando aí os 2 e- bilhões, né? Quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. Se aproximando de 2 bilhões. O mandato da atual gestora termina agora em 2028. Tudo que se toma tem que pagar. Tem uma parcela mensal que tem que ser devolvida, né? Até Um período de 2028, carência primeiro, até Deus. 2028, lógico, isso talvez não tenha sido pago. Fica para o próximo prefeito. O próximo prefeito já entra com esse pepino aí para descascar. Possivelmente, né? No caso, a dívida aí não é do prefeito, não é do atual gestor, a dívida é do Sim, município. É do município, Então, exatamente. provavelmente, a gestão da atual prefeita se encerra aí daqui a 3 anos, né? Em 2028. 28. Isso, então o próximo gestor aí já entra com essa responsabilidade de ajustar as contas justamente para fazer frente ao pagamento desses empréstimos. E aí, o que eu acabei de dizer, qual foi o investimento que fez? Gerou renda, aumentou a renda do município, as pessoas estão vivendo melhor, então você tem que pensar na coletividade. E na coletividade você vai unir aí a questão empresarial também, a questão de gestão. Você tem que trazer, como diz no popular, unir o útil ao agradável. Então você vai pegar esse recurso, você tem que reverter isso aí para o interesse público. Por outro lado, também você tem que gerar renda para o município, para que o município tenha condição de fazer frente ao pagamento desses empréstimos sem comprometer os serviços essenciais do município. Perfeito. Essa é a grande realidade. E, doutor Alessandro? Pergunta, Nilson. Doutor Alessandro, essa coisa do autossuficiente, né? A prefeitura ser autossuficiente em relação, como o senhor citou aí, em relação de manter, construir usinas, né? Obras que vão realmente facilitar a gestão da prefeita ou do prefeito. Então, o que acontece? Eles acham, eu acho que deve ser um pensamento de cada prefeito, de evitar contratar pessoas, contratar funcionários, porque, claro, tendo uma empresa autossuficiente, uma empresa da prefeitura, com certeza vai ter que contratar mais gente. E eu acho que é por aí, né? Pensam em ter esse custo, esse gasto, é tanto com a prova agora que eles estão, a prefeitura está terceirizando. Não vai, se diz que não vai mais contratar pessoas, vai terceirizar. Bom, enquanto contratar, o que você tem que fazer, se você contrata, é evidente que você está tendo demanda. E se você está tendo demanda, você tem que ver a eficiência desse contratado. Realmente, há mercado para isso, vamos dizer, há função para você estar contratando, há necessidade. Então, você tem que analisar isso aí, né? Vamos olhar aí o que faz cada coordenador, cada chefe de setor, isso e aquilo e tal. Realmente, será que precisa daquela função? Ou você pode eliminar 10 e fazer o serviço de 10? Então, esse é o chamado, você tem que observar os princípios que regem a administração pública, que está lá previsto no artigo 37 da Constituição, que é moralidade, impessoalidade, eficiência, legalidade e publicidade. Salvo engano, são esses 5 previstos lá no artigo 37 da Constituição. Então, a eficiência é justamente você utilizar de forma racional o recurso público para melhor ter um retorno para toda a coletividade. Então, como você está fazendo isso aí? Terceirizar, será que é o caminho? Quer dizer, não sei, né? Talvez um determinado setor, uma determinada área, você tenha a condição de terceirizar, mas será que é bom para o município? Porque se você vai terceirizar,
A empresa terceirizada, ela por lei, ela tem que pagar todos os encargos trabalhistas para aquele servidor e além disso aí ela tem a margem de lucro dela. Nenhuma empresa sobrevive sem margem. Perfeito. Então quer dizer, a prefeitura está pagando todos aqueles encargos e ainda está pagando a margem de lucro para aquela empresa que terceirizou determinado serviço. Será que vale a pena? Será que é só a empresa que está ganhando a margem de lucro? Então são coisas que você precisa analisar isso aí, entendeu? Perfeito. Iraponte Sampaio, Doutor pergunta. Alessandro, que eu acho... Pergunta, Alessandro. Não, aqui é complicado, porque esses 3 financiamentos não falam em investimento na zona rural. O quarto investimento, que é de 70 milhões de dólares, hoje dá quase 420 milhões no câmbio atual. Fora os juros, né? A gente sabe que tem um período de 1 ano, 2 anos para começar a pagar. Carência, né? Carência. E nós temos aqui o município, 66% ou 2/3 dentro do semiárido. E o que se vê é carro sendo alugado para levar água. E dentro desses recursos, a própria Câmara poderia, a meu ver, colocar uma parcela para o interior. O município são 3.700 quilômetros, maior do que alguns países do mundo. Viu? É maior do que alguns países do mundo. Porque ele é maior do que o Vaticano, que é um país, né? Maior do que Seychelles. Temos países também na Ásia menor também, como Singapura, né? Que não chega a isso, que é uma ilha. Então, por aí afora. E não vê falar em um programa de fixação do homem do campo. Porque o que está ocorrendo é o seguinte, o êxodo rural, a abertura de sítios na zona rural só para dormir. De dia não tem ninguém, tá? E precisa reverter esse negócio, porque nesse financiamento não seria assim obrigado dividir cidade interior ou tem que ter um projeto? Não, isso aí é um ponto importante aí que você colocou, e isso aí é o que a gente está comentando aqui, faz parte da gestão, né? O prefeito, a prefeita no caso, ela não é prefeita apenas da sede, ela é prefeita de todo o município. Todo município. E é evidente que ela precisa olhar tanto para a sede quanto para o interior, para os distritos, para os povoados, para toda a zona rural no geral. Então, esse ponto da água aí é muito importante aí que se resolva e existe, né, A indústria da seca, né? Na tecnologia avançada que a gente vive hoje, você está, vamos dizer assim, abastecendo uma determinada região com carro-pipa, eu acho que está um pouco ultrapassado, né? Você tem aí equipamentos aí como uma perfuratriz, que você, o município de Porto de Conquista, poderia, evidentemente, adquirir para, em determinadas localidades, abrir o poço artesiano para atender aquela população, daquele povoado, daquele distrito, para evitar, ou mesmo, não digo totalmente, mas pelo menos diminuir de forma considerável o abastecimento de água via carro-pipa. Entendeu? Acho que não teria maiores complicações você criar, no caso, comprar um equipamento desse aí para atender o próprio município. Entendeu? O custo é caro. Nós temos aí em Vitória da Conquista, acho que mais de 200 povoados. Distrito tem o quê? 5 ou 6, me parece. São 310 povoados. Isso. Distrito é o quê? São 5 São 11. distritos? Sim, são 11 distritos. José Gonçalves, 12 com 7. Inhobim, Bate-Pé, qual sim. mais? São 11 mesmo. São Bate-pé, 11. Pradoso. Pradoso é distrito? Cercadinho. Pradoso, Cercadinho. É o mais Cabeceira distante da da O Iguá, né? O Iguá Não, também. Cabeceira da Jiboia é Iguá. povoado, né? Não é distrito, Agora é né? distrito. Distrito agora? O Iguá é distrito. São São João da Sebastião. Vitória. Ah, sim. São 11 distritos. Batu. Não, é porque até então, até recentemente, era em torno aí de 5 ou 6, né? Daqueles principais que a gente conhece. E eu acredito que Mas- os povoados, doutor, já aumentaram, porque mais de 60 projetos a gente vê anunciando, eu já ouvi anunciando aí, só que na região da Pedra Branca, 5 a 6 fazendas transformaram em projetos de sítio. Fazendas que loteia, a fazenda de 200 hectares, e os sítios são sítios de 1.000 a 2.000 metros. Quer dizer, numa fazenda dessa cabe mais de 1.000 pessoas, são famílias que vão para lá. Quer dizer, logo, logo, vários bairros rurais. Aqui próximo ao Casulo, próximo lá ao assentamento de Joana Angélica, Joana Dark.
aqui também, perto da Pedra Branca, o Olho d'Água, tudo tem, essas fazendas transformaram em loteamentos, entendeu? E aí, o que, E que aí, poderia... ao êxito rural, de dia, ninguém só vai à noite. Esse é um ponto Não há importante. produtividade. Esse aí é outro ponto importante que você colocou, Irapuã, que poderia o próprio poder público incentivar ou mesmo, né, fazer uma gestão aí inicialmente de uma cooperativa entre esses moradores, criar um programa para que essas pessoas, ao invés de vir trabalhar na sede ou em qualquer outro local e retornar apenas para residir naquela localidade, sobreviver dali da sua terra, entendeu? Agora isso aí, um sozinho não teria condição de fazer, você tinha que juntar aí todos, Claro. né? E Criar aí cooperativa. criar cooperativa, Ou de associação fato uma rural. cooperativa, né, que reunisse, e aí talvez inicialmente com auxílio do próprio poder público, essa cooperativa adquirir equipamentos modernos para facilitar, vamos dizer, a depender da localidade, se tiver extração, no caso, criação bovina de gado, tal, extração de leite, criar um laticínio, algo do tipo, ou algo parecido, isso aí é apenas a título de exemplo, para que possa gerar renda para aquelas pessoas, e a renda ser realmente, de fato, igual a cooperativa, ser distribuída para todos os cooperados, e incentivar justamente aquelas pessoas a produzir naquela própria localidade, ao invés de trabalhar na sede e retornar apenas para residir naquele local. Doutor, eu participei de um grupo tá onde estava... Um momentinho, por favor. São 15 horas e 33 minutos. Estamos apresentando o programa Comunidade de Ação aqui na Melodia FM 87.9 e agora estamos conversando com o tributarista, eleitoralista, o doutor Alessandro Brito. Doutor, o FINISA significa, como o senhor bem sabe, significa financiamento à infraestrutura e ao saneamento, um programa da Caixa Econômica Federal que oferece crédito ao setor público para financiar projetos de infraestrutura e saneamento em municípios, estados e no Distrito Federal. Este programa visa apoiar ações como a construção de obras e aquisição de equipamentos e implementação de sistemas de saneamento, etc, etc. Em Conquista está acontecendo isso? Ou não está? Mas a que preço? Pode ser dito isso? A sigla aí, o recurso é para ser usado para esse fim. Perfeito. Né? Agora, qual é a renda que isso aí vai gerar? Será que está sendo bom gerido esse recurso? Né? Aí, quanto à resposta, a gente não tem essa, como se diz, essa sabedoria, esse conhecimento para dar, né? Mas a gestão do recurso, quem faz é o próprio gestor. No caso aqui de Vitória da Conquista, a prefeita. Se o município contrair um empréstimo, é a prefeita que vai fazer a gestão desse recurso, né? Esperamos que realmente ela venha a fazer um bom uso desse recurso, que venha melhorar a vida das pessoas e venha realmente trazer uma maior renda para o município, para que com essa renda o próprio município faça frente ao pagamento desse investimento aí, desse financiamento. Vitória da Conquista é uma cidade, é um município que, com relação ao turismo, inexiste praticamente. Então, com todos os melhoramentos que são feitos em Vitória da Conquista, como poderia aumentar a arrecadação desse município para que pudesse pagar esses empréstimos sem sofrer muito, digamos assim? Algumas situações aqui nós já demos um exemplo de algo que poderia melhorar a renda do município. O outro é justamente esse ponto que você colocou aí, que é, vamos dizer, você investir num turismo, vamos dizer, você vai atrair pessoas que vêm para Vitória da Conquista para investir aqui, porque se ele fica aqui uma semana, ele vai pagar a diária do hotel, ele vai consumir num restaurante, ele vai fazer a economia da cidade aumentar o seu giro. Então, nós vimos aqui poucas ações aí que atraem realmente turismo. Nós temos aí o Festival de Inverno Bahia, quando ocorre, movimenta a economia da cidade. A exposição. E a exposição, talvez, né? Não sei se tanto, mas também movimenta a economia da cidade, especialmente em negócios. Eu não digo nem essa questão do turismo, mas em negócios, né?
E são ações que poderiam ser desenvolvidas nesse sentido, mas melhor explorada. Se a gente observar aqui aquela cidade famosa ali do Rio Grande do Sul, do Natal, como é que é o nome? Gramado. Gramado, isso. Qual é a atração que tem em Gramado? O frio. Não tem nada lá, não Gramado, tem praia. Campo lá do não Jordão tem... também, São Paulo, né? Lá a atração é o Levaram o frio. Festival de Cinema para lá, para atrair Então, também. o que acontece? Vitória da Conquista também tem o frio. Então, a gente poderia desenvolver um programa nesse sentido aí, justamente para atrair turistas para a Vitória da Conquista. Seria uma forma justamente de aumentar a renda do município, né? Uma das formas também, você investir aí em algo cultural que venha trazer o turista aqui para a Vitória da Conquista. Perfeito, são 15 horas e 37 minutos. Nós vamos rapidamente a um bloco de apoios e a gente volta possivelmente com uma pergunta do nosso diretor. Eu gostaria que o Dilson observasse aí se é isso mesmo, eu estou enganado. Mas daqui a pouquinho a gente volta ainda conversando com o doutor Alessandro Brito. Tem gente que escreve seu nome com X, né? 2S. São 2S, doutor Alessandro Brito. Vamos aos nossos apoios. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Vem no Zap do Mix Mateus, salve nosso número 98992020090 e receba as melhores ofertas direto no seu celular. Toda a economia na palma da mão. Vem no Zap do Mix Mateus. Muito bem, são 15 horas 39 minutos. Dilson Bebê pergunta. Na verdade é o seguinte, doutor Alessandro, voltando à questão desses empréstimos da prefeitura, a Câmara de Vereadores não tem obrigação constitucional de fiscalizar esses empréstimos? A Câmara, não somente o empréstimo, a Câmara, constitucionalmente, ela tem a função típica de fiscalizar o Executivo, né? Fiscalizar e legislar, é função típica da Câmara Municipal. Perfeito. No caso, claro que nós não estamos nem torcendo, nem querendo que isso aconteça. O que nós queremos é que tudo corra na maior transparência possível, na maior honestidade possível, e que todos os recursos que aqui chegam sejam aplicados para o bem-estar das pessoas, do município. Que esse é o principal. Caso isso não aconteça, claro que a Câmara passa a ter culpa, mas quem paga o pato de tudo é a gestora, ou no caso, a gestora, no caso A gestora não, quem paga é o povo, né? Não, lógico. Quem paga é o povo. Mas né? ela não poderia também ser penalizada por isso? Não, em tese sim, né? Se agiu com negligência, imprudência e imperícia, é evidente que poderá qualquer pessoa ser penalizada, não só ela, mas aquele que agiu de forma ilegal, né? Sim. Qualquer um pode ser penalizado. Agora, o que acontece?
O que precisa ser feito, além dessas obras, quando da execução, observar e pegar o fiscal do contrato, ou mesmo o responsável pela pasta, e saber de que forma está sendo feito aquilo. Porque nós vimos aí há pouco tempo aí que alguns asfaltamento que fizeram em algumas ruas aí de Vitória da Conquista, na primeira chuva, é o chamado asfalto sonrisal, Tava né? atolando os Acabou. Então, assim, né, a qualidade, né, porque tudo isso aí é previsto no contrato. Evidentemente que o município não vai contratar uma empresa para fazer um serviço de má qualidade. Ela vai contratar uma empresa para fazer um serviço de boa qualidade. E essa boa qualidade tem que ser fiscalizada pelo próprio município, né? A pessoa responsável, a pasta responsável, né? Toda a gestão precisa fiscalizar isso aí. Às vezes a gente passa em uma rua asfaltada, jogou apenas aquele asfalto, não fez a guia, não limpou ali a calçada, está cheia de mato. O pedestre vai andar onde? Vai andar no meio da rua. Então, são situações que precisam ser observadas. Você não pode observar também somente a via. Você tem que observar a calçada também. Inclusive, cobrar daqueles proprietários dos terrenos que não faz cumprir a função social, a limpeza, a manutenção da calçada, tudo certinho, sob pena de multa, entendeu? Agora, o município, que é o gestor dessa situação, precisa observar tudo. Se asfaltou uma rua, o asfaltamento precisa ser de qualidade, além de qualidade, colocar a guia do lado, arrumar a calçada para que o pedestre tenha o local para ele andar, que é o local correto, é a calçada. Agora, em algumas vias a gente não vê isso, né? A gente vê apenas aquele asfalto sem guia, sem nada, jogou lá a massa asfáltica e as pessoas não têm calçada para andar porque está tudo cheio de mato, né? E aí é o jeito andar na rua correndo risco. Ô, doutor Alessandro, no caso da inadimplência, claro que a gente não quer que isso aconteça nunca. Claro. Mas no caso da inadimplência, porque se eu comprar no mercado ali e eu não pagar, no outro mês que vem eu já não posso nem passar na porta, né? O que pode acontecer com a nossa cidade? Bloquear o recurso do FPM, bloquear o recurso do repasse do Estado, entendeu? Se o gestor não pagar, aí vai entrar num caos, né? Um exemplo, se você deve uma dívida, não paga, o credor vai ingressar judicialmente, se você vai ser notificado para pagar. Se não pagar, vai atrás do seu patrimônio para pagar. Então pode penhorar a sua casa, o seu carro, o seu mesmo terreno, com a mudança de prefeito, ele vai pegar penhorar o recurso que tem na sua conta. É a mesma coisa do município. O banco que emprestará esse recurso, ele não está emprestando sem uma garantia. Ele tem garantia de que vai receber. E vai receber o principal com a margem de juros, com a margem de lucro que o banco tem, que são juros, né? E esse recurso está seguro. Se o município não pagar, vai bloquear no FPM. Foi de participação do município. Viu, doutor Alessandro? Isso já aconteceu em Conquista, né? Já aconteceu na gestão Pedral, em Murilo. Já aconteceu em Vitória da Conquista, Murilo, que realmente, o Ceasas. Realmente é lamentável, a cidade fica... Agora, fica o que eu acho... sem ter condições de crescer, se desenvolver, porque não tem dinheiro. O que eu acho absurdo sobre Pergunta, Puan. A pergunta aqui foi o seguinte: sobre o abandono da zona rural, que ainda tem pinguelas, coisas antigas, no Buqueirão teve uma chuva, teve que retirar uma pessoa lá de helicóptero porque não tinha estrada. São coisas que a gente está aí, tanto dinheiro, e o senhor acredita que falta dinheiro para contratar o médico? Cirurgião, não tem cirurgião infantil, tem uma criança, conheço, a gente está dando acompanhamento, há 1 ano e meio esperando fazer uma cirurgia de fimose, tá? Cirurgião torácico, a secretaria não tem casos também há 1 ano esperando, tá? E cirurgião comum para tirar simplesmente um cisto, não tem. Mas tem para construir ruas de 10 milhões, 12 milhões. Será se a vida perdeu o valor? Por que não buscam recursos para a secretaria? Para que a secretária desenvolva um bom trabalho. Por que falta losartana? Na verdade, a Secretaria de Saúde talvez seja uma das mais, de Saúde e Educação, a que mais recebe recurso, e recurso carimbado, né? Que é pela per capita, né? Isso, agora você tem que observar como está sendo investido isso aí. Se realmente está sendo bom, está sendo feito um bom investimento desse recurso. Se está dessa forma, evidentemente que a gestão não está boa.
precisa melhorar. E aí você pergunta, por que está faltando? Será que é recurso que está faltando? Recurso não é. Que a educação, com o recurso que o município recebe, dá para atender toda a população à altura do que precisa. E além do mais, a questão não é só contratar, você tem que contratar, além de contratar o profissional, você tem que fiscalizar. Será que esse profissional também está atendendo a população? O doutor Alessandro, todos têm conhecimento do que a informação que chega aos 4 cantos da cidade é que é a falta de recursos. Né? Por isso que outras coisas não andam, como é o que Irapuã acabou de falar, falta de medicamentos, etc. Falta. E, alguns exames mas mesmo assim, doutor, a gente continua criando secretarias. E cada secretaria, claro que tem que ter a sua dotação, né? Tem. E segundo informações, e eu não posso provar apenas porque eu vi, é que, por exemplo, a Secretaria da Mulher, só a Secretaria da Mulher, segundo o doutor Marcos Adriano, é só de pessoal, ele paga 90% do... Como é que fica isso? O que acontece? Aí é o chamado aquele cabide de emprego. Você cria uma secretaria não para ter uma boa gestão, você cria uma secretaria para dar emprego, para A, para B, para C. Aquele que lhe ajudou na campanha, aquele que de alguma forma, né, tem algum compromisso ali e tal. Então é para dar emprego a essas pessoas. Então o que essa secretaria está fazendo de bom para a população? Secretaria da Mulher, o que essa secretaria qual foi a ação que fez para melhorar a vida das mulheres? Né? O que fez? Não, só está recebendo o salário lá no final do mês. Cria a secretaria X. O que essa secretaria... Não, só deu emprego para A, para B, para C. Criou ali um secretário, tem toda a infraestrutura ali da secretaria local e tal, criou uma coordenação, criou mais outros empregos lá. E o que essas pessoas fazem, né? Qual o projeto, o que vem a beneficiar de atitude, de eficiência para a vida da população, especialmente para aquela seara para o qual foi criada. Muitas delas apenas para dar emprego para aquelas pessoas, né? Às vezes se perguntar ali para o secretário o que já fez de projeto, de implementação para a vida, não sabe falar nada porque não tem nenhum, entendeu? É verdade. O senhor é daquele que acha que cada povo tem o governo que merece? Eu acho que sim. Eu penso dessa forma. Eu não posso ver, sim. Pô. No governo militar, eram 12 ministérios, falava que eram os 12 apóstolos. E esses 12 ministérios resolvia todos os problemas nacionais. Hoje são 38 e não resolve, né? Mas veja só, eu discordo aí de sua senhoria. Não, entenda. Ninguém tem saudade do passado. A gente tem que andar para frente. Não havia fome e nem bandidagem que existe hoje. A gente sendo assaltado todo dia pelo próprio governo. Mas eu discordo dessa parte aí, meu nobre Irapuã Sampaio. Sobre a mira do mas fuzil, como aqui não é a discussão dessa seara, mas eu deixo registrado aqui que eu discordo veementemente. E nós temos que fortalecer a nossa... Nós temos que fortalecer a nossa democracia e não regredir. Combatendo os bandidos que estão no governo, tirando fora. Com certeza. E confiscando os bens, porque nós temos... Como a Previdência Social foi assaltada agora, uns falam em 6, outros falam em 90 bilhões. Não se falar em confiscar os bens de quem foi beneficiado. Uma associação de aposentados que eu não votei em ninguém, mas meu nome está lá. Não, exatamente. Você tem que justamente criar mecanismo, o poder público está criando justamente para combater a corrupção. E o corrupto ele tem que ser preso. Claro, ele tem que cumprir a lei e pagar o que deve. Claro. Isso eu concordo plenamente. É isso aí. E aí a gente sabe que é muito difícil o poder público, um gestor, fazer uma gestão à altura do que ele quer, porque envolve muita gente. Então, para você acabar com a corrupção, você tem que ir criando um mecanismo justamente para acabar. Nós vimos aí essa situação aí, né? Investigada, uma parte pelo próprio governo, que é a CGU, juntamente com a Polícia Federal, e descobriu essa fraude aí que vinha aí desde 2019, me parece, não é isso? 2019. Desde 2019, foi implementado em 2019 e só foi aumentando isso aí, o número de associações que descontava o recurso, bem assim o número de valores também que só foi aumentando de forma vergonhosa. É verdade.
São 15 horas e 51 minutos, meu amigo Dilson Bebê, Eu vou pedir o bom baiano. É o famoso 9+4, né? Nove para as Eu 4. quero agradecer. Estou saindo, pegar meu transporte também. Até amanhã, se Deus permitir. Doutor Alessandro, continue aí. É o pai da matéria. Foi uma honra estar aqui ao seu lado, discutindo, entendeu? E vou sair daqui mais rico. Vou sair de mãos cheias. Não é aqueles governos que a gente vai lá na secretaria buscar e sai de lá mão vazia, não. Aqui a gente sai de mão cheia de conhecimento. E você, ouvinte, continue que ainda tem mais coisa aí para se ouvir, viu? Uma boa tarde a Especialmente se todos. você garantir a bala do churrasco, que tem alguém nos devendo aqui. Mas isso aí paga depois. Até amanhã, se Deus permitir. Obrigado. Muito bem, são 15 horas e 52 minutos. Estamos apresentando Comunidade em Ação. Doutor Alessandro, encerrando. A gente vê hoje, por exemplo, a Prefeitura de Vitória da Conquista, e toda vez que eu falo isso, eu digo com muito orgulho que Conquista nunca passou por uma fiscalização forte assim, por uma polícia batendo na porta da prefeitura, procurando o prefeito, coisa parecida, nestes 180 e poucos anos de emancipação que temos. E isso a gente gostaria muito que continuasse. Mas a gente vê também que a Prefeitura de Conquista hoje, o que tem de gente ali, claro, pessoas inteligentes, né? E a gente observa, hoje, por exemplo, está chegando o atual governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, está visitando aqui Vitória da Conquista, e naturalmente o assunto vai ser saúde. Mas eu acho que essa visita é mais relacionada a ele é pré-candidato a presidente da República, né? Primeiro, é muito importante essa visita aí de um governador do estado de Minas Gerais, um estado de extrema importância aí para a federação, para o Brasil. É um estado que tem história, né? Saiu, né, aquela política do café com leite, era Minas, São Paulo, isso lá antigamente. E se a gente lembrar, o saudoso Tancredo Neves, era um grande mineiro, inclusive foi o primeiro presidente civil eleito pelo colégio eleitoral naquela época, do período ditatorial. Isso. E ele saiu aí, antes de ser eleito, né, saiu nos 4 cantos do Brasil defendendo as diretas já. Perfeito. Infelizmente, né, foi acometido aí da doença que não pôde assumir, mas foi um grande mineiro aí, um grande brasileiro. Então, só para lembrar que é muito importante essa visita do governador aqui à Vitória da Conquista. Agora, bom seria se realmente fosse uma visita para a gestão, para realmente vislumbrar uma possibilidade aí de aumentar uma eventual parceria entre o governo de Minas e a cidade ou o estado da Bahia para melhorar a vida das pessoas. Só que no final, talvez não seja, talvez seja questão política. Né? Nós vimos aí que no próximo ano a gente vai ter eleição e aí aqueles interessados já começam a circular, começam a buscar. Então seria muito importante que fosse uma visita realmente para implementar maior oferecimento de serviços, de benefícios para a população. Mas não vamos perder a esperança. Uma parceria, né, doutor? Isso. Seria muito bom, né? Olha, muitas reclamações de um travamento, não sei se o doutor Alessandro chegou a pegar, aqui da Juraci Magalhães até Bartolomeu, devido a um trabalho que está sendo feito aqui naquela região. Muitas reclamações que eles escolheram exatamente esse horário, né? Desengarrafamentos em Conquista hoje. Eu não cheguei a passar ali pela Bartolomeu, só soube notícia, né, que está tudo travado, não sei agora, mas mais cedo, pela manhã, próximo meio, estava tudo travado, porque está fazendo um serviço, acho que está recapeando a Otávio Santos, e aí bem no horário de pico aí, ficou tudo travado ali, os motoristas ali que transitavam perdiam ali mais de meia hora ali ou mais naquele trânsito ali. Eu soube, não cheguei a passar por lá, só fiquei sabendo. Essas obras geralmente são feitas nos grandes centros à noite ou em período de feriado, final de semana, etc. Isso, para ter um menor impacto, né, no trânsito, né? Eles acham de utilizar o dia
da semana, especialmente no horário de pico. É um negócio impressionante. Doutor Alessandro, lembrando aqui rapidinho, para a gente deixar um pouco 15h56. nossos ouvintes rapidinho, Sim. que hoje mesmo eu tentei entrar no 135 para ver a questão, até para meu pai, e também não consegui também entrar, abrir a página da internet para poder, do meu INSS, para poder... Tudo engarrafado. Tá tudo engarrafado. Eu imaginei, o povo praticamente tem que continuar insistindo, né? Eu acredito que seja pelo número de acessos, né? E aí o sistema trava. Às vezes não está preparado para atender tantas pessoas de uma vez só. Acredito que seja isso. Tanto o número 135 quanto a via da internet. A plataforma Meu INSS. O aplicativo lá, Meu INSS. Tá difícil realmente tentar entrar e não colocar. conseguir. É muita gente reclamando por isso. Isso mesmo. Né? Muito bem, são 15h57 e 26 segundos para ser exato. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Alessandro. A gente nem tem como dizer, né? O senhor, além de fazer parte aqui da Melodia, né? Que o diretor tem um carinho, um respeito muito grande para o senhor. E a gente não se fala, né? É sempre uma satisfação renovada, meu caro Wilson Brasil. Já estava com saudade, já estava com saudade, né? Dilson Bebê, nosso amigo. Essa voz grave aí, Faltou aqui, como é que é o nome? Dácio, né? Dácio, tá lá. Mas é uma satisfação renovada estar aqui com vocês, viu? Nosso diretor aí, doutor Ebenezer Fagundes, né? Um abraço fraterno a ele. E estamos aí sempre à disposição aí para somar nas discussões aí dos temas relevantes aí à população. Muito bem, 18h58 agora, Dilson Bebê, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui a partir das 15 isso aí, horas. Brasil. Com certeza, agradecer aqui mais uma vez a presença do Dr. Alessandro Brito aqui com a gente, né? Deixando as pessoas muito bem informadas, nossos queridos ouvintes do Comunidade em Ação. E amanhã estaremos de volta aqui, trazendo mais informação para você. E quem ficou de setanizar Tonos também foi o próprio Dr. Marcos Adriano. Dr. Marcos é bacana, você conhece ele? Conheço, tive a oportunidade de conhecer. Gente boa. Dr. Marcos Vinícius, muito obrigado, viu? Um grande abraço para o senhor, que tudo dê certo aí na sua caminhada. Ele que é um policial de mão cheia. Jonathan, um abraço, Jonathan. Recomendação aí a toda a sua família, né? Meus amigos Zé Carlos. Como é que está a saúde dele? Está melhorando. E amanhã, se Deus quiser, ele está de volta. Até lá. Até.